A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amigos, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a primeira lição da nossa revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2019. O tema que vamos estudar, apologética cristã, e o comentarista é o pastor Joabes Rodrigues do Rosário. Meu Deus, como passou rápido esse ano, não? Já estamos concluindo o ano de 2019 e eu tenho certeza que este ano nós vamos fechar com chave de ouro. Esta revista, acompanhado desse belíssimo livro que ele também escreveu, vai lhe ajudar muito. Lembrando a você, meus amigos, meus irmãos, professores, que o plano de aula é o PDF com o plano desta aula. A editora Betel vai deixar aqui disponível para você baixar aqui na descrição do vídeo, ok? Você pode perguntar quem é o comentarista. O comentarista dessa revista aqui é o presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Araguaçu, lá no Tocantins. E esses aqui são os objetivos da lição. Primeiro objetivo, estudar a importância da apologética cristã. Segundo, ensinar sobre o uso da apologética na refutação. E terceiro, mostrar o uso da apologética na defesa. O texto usado pelo comentarista para desenvolver esta lição está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 e 19. Eu já quero aproveitar aqui, professor, e dar uma dica. Olha só, eu preparando essa revista, essa lição, eu cheguei a uma conclusão seguinte. Vou dar uma dica para os professores. Estude esse capítulo, todo o capítulo 17. Não fique só no texto de referência. E eu vou lhe dar uma outra dica. Procure trazer mais informações sobre quem eram os estoicos e os epicureus, ok? Fica aí a minha dica já na abertura, tá? Leia todo o capítulo 17 e traga informação adicional, que não dá para eu trazer aqui no vídeo, mas eu peço para você fazer a sua pesquisa, ok? E outra coisa, não esqueça do nosso motivo de oração. Ore por aqueles que ensinam e lideram nas escolas cristãs. Nosso comentarista introduz a primeira lição definindo apologética. Do grego, apologia designa, segundo o dicionário Vini, defesa verbal, discurso em defesa. Assim, trata da defesa acerca das verdades fundamentadas pela fé cristã, buscando esclarecer e responder aos que questionam. Ponto 1. A importância da apologética cristã. E aqui, meus irmãos, nós já vamos resolver e atender aos objetivos do nosso primeiro objetivo da lição, que é estudar a importância da apologética cristã. E eu pergunto, por que devemos estudar? Eu mesmo respondo, porque como cristãos, nós precisamos defender o cristianismo contra todos os ataques dos adversários. Nosso coração e a nossa mente precisam estar comprometidos com a fé. Diz a Bíblia, preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Salmo 57, 7. Tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. 1 Pedro 3,16. Segundo, nossa fé precisa estar fortalecida. Fortalecidos na fé, seremos capazes de anunciar às pessoas a relevância da palavra de Deus. Como faremos isso se não tivermos fortalecidos na fé? Se nós não buscarmos conhecimento, como faremos isso? Olha o que diz a Bíblia. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. E ainda Efésios 4:23 diz, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E fechando o primeiro tópico, nós temos aí o terceiro subtópico, que é, temos que cumprir o ID de Jesus. A apologética cristã, meus irmãos, com as suas informações seguras e consistentes, ela visa preparar o cristão para apresentar ao mundo o plano divino de salvação.
Veja o que diz a palavra de Deus. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, finalmente apareceu aos 11 e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Marcos 16, 9, 14 a 16. Ponto 2. O uso da apologética na refutação. E aqui, meus amigos, a gente já resolve o segundo objetivo da lição, que é ensinar sobre o uso da apologética na refutação. Mas o que significa refutar? Bem, significa, segundo o dicionário, desmentir ou negar uma informação previamente apresentada. E nós devemos estar preparados para refutar quem? Vamos lá? Os falsos mestres, buscando organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. O apóstolo Paulo encarrega Tito com a seguinte missão. Paulo chega lá e diz assim: Tito, meu filho, vem cá, vou te dar uma missão. Por esta causa te deixei em Creta, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 1, 5 a 9. Então Paulo chama Tito e diz assim: ó, você está indo lá, para ensinar, para doutrinar, mas também para convencer os contradizentes. E isso é refutar. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando e é isso que essa lição se propõe. 2. Devemos também estar preparados para refutar os últimos dias. E olha só, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus revela sobre os dias que nós estamos vivendo aqui na terra. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. Conhece algum? Outra coisa, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Conhece alguém assim também? Já aconteceu isso por aí? E também houve entre os falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2 Pedro 2:1. Terceiro subtópico do ponto 2. Devemos também estar preparados para refutar, mas com mansidão e temor. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Ponto 3. O uso da apologética na defesa. E aqui, meus irmãos, nós já concluímos o terceiro objetivo, que é mostrar o uso da apologética na defesa. A apologética defensiva é aquela que apresenta algumas respostas, e o comentarista traz aqui para nós dois. Primeiro, aos críticos das verdades afirmadas pela fé cristã e aos que têm dúvidas sinceras a respeito das verdades fundamentais reveladas nas Escrituras. E o primeiro subtópico desse último ponto, o comentarista traz para nós aqui a defesa do cristianismo contra os ataques do judaísmo. E ele nos informa que as primeiras defesas da fé cristã ocorreram logo no início por intermédio dos apóstolos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Atos 2,14. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos 3,12. Aqui Pedro está se referindo à cura de um coxo, que ele ali, pelo milagre da palavra, do poder do nome de Jesus, eles ministraram a palavra e o
aquele homem ficou curado. Então Pedro ali está defendendo, explicando para eles que aquilo não era um mérito deles, e sim do Senhor Jesus. E o segundo subtópico, o nosso comentarista traz aqui, que nós precisamos estar preparados e defendermos o cristianismo contra os ataques também do paganismo. Já vimos lá do judaísmo e agora do paganismo. E o comentarista diz: outro grande desafio enfrentado pelos cristãos vinha dos pagãos, que não faziam objeção ao cristianismo, desde que ele reconhecesse as demais religiões como verdadeiras. Ou seja, o paganismo, qual o problema do paganismo? Ok, tá tudo bem, maravilhoso, é mais uma, tal, mas só que é o seguinte: tudo é bom, né? O seu é bom, mas o meu também é bom, é mais ou menos isso. Então, você tem que estar preparado para fazer a diferença entre a água e o óleo, né? Temos que ter conhecimento para poder ter justificativas com argumentação bíblica e sincera, a gente mostrar para as pessoas e defender a nossa fé. Os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso. Atos 17, 21 a 22. E aqui, por isso que lá no início eu falei para você caprichar e estudar bastante esse capítulo. Porque no capítulo 17, nessa defesa, quando Paulo está lá em Atenas e ele vai para o Areópago e lá ele vê e começa a falar, a defender a fé que ele tinha, defender o cristianismo, e aí aqueles homens, aquele pessoal, aqueles epicureus, aqueles estoicos, aqueles judeus, aqueles doutores, então eles queriam ver tudo para eles era maravilha. Então Paulo, ele olha aquilo, ele fala assim: não é assim não, vocês estão confundindo. Aí Paulo olha e fala assim: esse Deus que vocês falam, hein, do altar, do Deus desconhecido, esse é. Então Paulo começa a explicar que Deus é esse, que Jesus é esse que ele estava apresentando. O que é isso? Conhecimento bíblico. Por isso, meus irmãos, que eu gostaria muito que ficasse bem claro, que você trabalhe esse capítulo 17 de Atos com muita veemência lá, porque é o doce, a cereja do bolo está aqui, ok? Meus irmãos, e fechando o terceiro subtópico do ponto 3, o nosso comentarista diz que nós precisamos estar preparados para defender o cristianismo também contra os ataques da filosofia grega. E ele traz para a gente o conhecimento lá do início. Em virtude da influência filosófica e cultural presente em Atenas, iniciou-se um debate sobre o que seria superior. Então esse debate lá que Paulo enfrentou lá no seu discurso lá em Atenas é a fé cristã ou a filosofia grega. Então Paulo, um homem muito preparado, levou argumentos ali que você vai ver no capítulo 17, o resultado que tem lá no final. E o que fizeram os chamados pais da igreja? O nosso comentarista diz aqui, fechando essa lição, que diante de tal discussão, eles recorreram ao pensamento racional nos moldes da filosofia grega e procuraram dar consistência lógica à doutrina cristã. E aí eu achei interessante, e pensando nesse fechamento que o nosso comentarista trouxe, para fechar, eu lembrei aqui de um texto e eu quero compartilhar com vocês que eu entendo que vai esclarecer muito bem esse pensamento aqui desse último subtópico da nossa lição. E fiz-me como judeus para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9, 20 a 22. Eu achei esse texto sensacional, ele vai fechar a sua aula maravilhosamente, vai trazer para os alunos e para todos que estiverem presentes na sua aula e para você que está me assistindo aqui no YouTube, não é aluno, não participa de nenhuma classe, mas me acompanha aqui no YouTube. Eu creio que esse pensamento de Paulo, esse
esse caminho que Paulo escolheu, e ele termina dizendo tudo que ele fez para que o evangelho fosse esclarecido a todos os níveis de conhecimento e a toda a sociedade. Isso eu acho fantástico. Não é brigar, não é contender, não é arrumar confusão, não é obrigar ninguém, não. É você colocar no lugar do outro e você com calma, com ternura, com amor, com mansidão, você explicar a palavra do Senhor. Aqueles que discordam de nós, não necessariamente discordam de nós porque nos odeiam, não. Muitos é porque não foram esclarecidos ainda, não tiveram a profunda revelação da palavra de Deus. Então, qual é a nossa obrigação? Se Deus lhe deu conhecimento e Deus nos deu conhecimento, para quê? É para, com essa sabedoria do apóstolo Paulo, usarmos também a mesma sabedoria usada por ele e fazer a nossa missão, cumprir o nosso papel como os discípulos fizeram tão bem, que é usando a apologética, defender a nossa fé, defender o evangelho até que Cristo volte. E concluindo, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, sempre ele, nos diz, na verdade é que também alguns anunciam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Filipenses 1,16. E Jesus deu a seguinte ordem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Chegamos ao final dessa primeira aula maravilhosa que nos deu o norte do que será esse trimestre. Na próxima semana, querendo Deus, estudaremos a lição número 2 da nossa revista, essa linda que estamos aqui, a Betel Dominical Apologética Cristã. Revelação divina e a razão são dádivas de Deus. Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição.